série de mensagens, Uma Nova Aliança, onde nós estamos estudando o livro de Mateus. E como eu sempre digo, nós iremos ficar alguns anos, talvez, no livro de Mateus. Creio eu que pelo menos uns 4 anos ininterruptos aí no livro de Mateus, até finalizarmos ele. Porém, no meio termo, enquanto vai acontecendo no livro de Mateus, nós estaremos intercalando algumas mensagens para que não fique enfadonho e para que também nós possamos aprender outras coisas. Então nós vamos no livro de Mateus, o capítulo 7 todo, vamos finalizar o capítulo 7 e depois vamos começar uma outra série de mensagens que dura aí 1-2 meses e depois a gente volta de novo para a série Uma Nova Aliança. Então a gente já está nessa série há 1 ano mais ou menos, mas você que não viu nenhuma parte dela, fique tranquilo, porque nós dividimos elas em algumas partes para que você não fique perdido, ok? Então abre aí Mateus capítulo 7, versículo 1. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, louvamos ao Teu nome por Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, e te pedimos para que o Senhor possa estar conosco. Meu Deus, a Tua palavra está exposta e nós queremos aprender com ela essa noite. Nós queremos, Pai, saber que o Senhor está no nosso meio e que Teu Espírito vai ministrar em nosso coração. Que não possa ser eu a falar, mas que possa ser o Teu Espírito plantando a semente no nosso coração, que essa semente possa germinar, gerar uma árvore, essa árvore gerar frutos e frutos que prosperem, em nome de Jesus, amém. Nós finalizamos na semana passada a questão de tudo aquilo que Jesus tinha dito sobre o dinheiro, como nós devemos lidar com todas as questões das preocupações e aquilo que passamos em nossas vidas como seres humanos. E agora Jesus entra em uma nova fase do seu sermão, que ele vai tratar de algumas questões sobre os relacionamentos que temos com as outras pessoas e também com os relacionamentos que nós temos com o nosso próprio Deus. Como é que nós devemos nos relacionar com as pessoas e com o nosso Deus? Há uma máxima de que se nós estudarmos apenas o Sermão do Monte, nós temos um parâmetro de como nós devemos viver a nossa vida, porque ele é bem expositivo e bem explicativo e nos ensina como é que nós devemos nos portar perante Deus e perante aos nossos irmãos, porque nesse sermão Jesus reestabelece algumas bases baseado naquilo que o povo vivia. Então algumas coisas Jesus diz: vocês viviam assim, mas a partir de hoje vocês vão ter que começar a viver assim. E o que nós vamos ver essa noite é algo que talvez fica palpitando na sua mente, no seu coração, e eu quero de forma bíblica explicar e expor a nossos corações o que é ou como deve ser feito ou se deve ser feito o ato de julgar ao próximo. Devemos julgar ao próximo ou não devemos julgar ao próximo? Nós temos essa permissão bíblica para julgar ao próximo ou não temos essa permissão bíblica para julgar ao próximo? Eu sei que isso ferve no seu coração, talvez pelos últimos tempos, né? E alguns pregadores se tornaram pregadores de uma mensagem só, que não julgueis porque Deus é amor, e excluíram toda a Bíblia. Mas nós queremos fazer e ler aquilo que o próprio Jesus nos ensinou sobre o julgamento ao próximo. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, nós temos que fazer algumas considerações iniciais. E a primeira consideração inicial é que nós temos que eliminar alguns extremos em relação a esse julgamento ao próximo, porque nos dias de hoje nós só vemos 2 extremos. O primeiro extremo é aquele que só julga. O primeiro extremo é aquele que não pode ver ninguém, que já quer apontar o dedo, já quer falar que fulano está errado naquilo que está fazendo. E o outro extremo é o extremo que eu acabei de dizer sobre o não julgueis, né? Que a pessoa pode fazer o que ela quiser, ela pode se portar como ela quiser, porque nós não podemos julgar ninguém. Então existem 2 extremos que nós precisamos eliminar: o que só julga e aquele que diz que não podemos julgar de forma alguma. Por quê? Porque existe o problema que aquele que só julga, aquele que julga os outros, ele faz com que ninguém nunca faça o suficiente para que essa pessoa possa se contentar com aquilo que ela está fazendo ou da forma que ela está agindo. Essas pessoas costumam ser narcisistas. Então tudo que você faz não está bom. Tudo que você faz parece que não está bom para aquela pessoa.
Nós conhecemos vários fatos assim de mães, de pais, de filhos, de maridos, que tudo que faz não está bom, de pastores principalmente, de que tudo que faz não está bom. Então aquele que só julga, ele torna-se narcisista. Por quê? Porque ele quer que tudo gire em torno dele e que tudo seja feito da forma que ele quer. Então tudo que as pessoas fazem tem que ser descartado. Então esse que só julga faz isso. Ele tende a fazer com que as pessoas façam tudo da forma que ele quer que seja feito. E por outro lado, também temos o pessoal do não julgueis. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, da forma que você quiser, porque ninguém pode te julgar. Aliás, só Deus pode te julgar. E aí eu me pergunto, será que essas pessoas não têm medo dessa fala, que só Deus pode nos julgar? Será que as pessoas não têm medo dessa fala, que só Deus pode nos julgar? Porque Deus irá nos julgar com justo juízo. E aí entra o problema. Então nós temos essa questão para refletir. Nós não podemos ser o extremo que só julgamos, e nós não podemos ser o extremo que é o do não julgueis. Deve haver equilíbrio em nosso pensamento. E pensando nisso, nós devemos refletir algumas coisas e fazer algumas perguntas. A primeira, será que o cristão pode julgar alguém? A primeira pergunta é essa: será que o cristão pode julgar alguém? A segunda pergunta é: se pode, como deve ser esse julgamento? Se o cristão pode julgar alguém, como é que pode ser esse julgamento? E aí nós vamos para o texto bíblico entender o que Jesus diz sobre isso. E primeiro Jesus começa com uma ordem que parece ser expressa. Olha só o versículo 1, com a sua Bíblia aberta. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Jesus já começa com essa ordem expressa dizendo: você não pode julgar para que você não seja julgado. Quando nós julgamos, nós automaticamente nos tornamos réus do julgamento do outro. Quando nós julgamos uma pessoa, nós automaticamente nos tornamos réus e nos tornamos sujeitos a sermos julgados também pelo outro. O ato de julgar alguém automaticamente te coloca no banco dos réus. O ato de falar e julgar a ação de alguém automaticamente te bota em um lugar onde você também se torna réu do seu julgamento. Então, quando Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, ele está dizendo: se você julgar, você também vai ser julgado. Se você tratar com seu irmão algo que ele está fazendo, você também será tratado dessa mesma forma. Então Jesus está dizendo isso aos nossos corações. Primeiro, não julgue. Por quê? Porque se julgar, você será julgado. Se você não quiser ser julgado, não julgue ninguém. Se você não quiser que as pessoas olhem para as suas ações e para os seus comportamentos, não fale das ações e dos comportamentos de ninguém. Então Jesus já abre o sermão, essa parte do sermão, falando dessa forma: se você julgar, você automaticamente será julgado. Aí após isso, ele diz o motivo pelo qual nós não devemos sair por aí julgando as outras pessoas. Olha só o que diz no versículo 2: pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então, ao que parece, não é que nós não podemos julgar as ações. Ao que parece é que nós devemos ter em nossa mente que se nós julgarmos alguém, nós seremos julgados com a mesma medida. A forma em que eu julgar a outra pessoa, eu serei julgado igual. E o pior, se eu não for julgado nessa terra, possivelmente eu serei julgado na eternidade, o que é muito pior. Se eu não for julgado no hoje, eu serei julgado amanhã, na balança do nosso Senhor Jesus, o que é muito pior. Eu costumava dizer uma frase há um tempo atrás, dizendo que quando nós estivermos perante ao nosso Senhor, não há mentira que se sustente. Porque quando eu chamo alguém para conversar, e a pessoa vem conversar comigo, e ela pode vir com 1 milhão de mentiras, que eu não tenho como medir o que é mentira e o que é verdade, a não ser que eu tenha provas daquilo que a pessoa fez ou não fez. Mas e perante ao nosso Senhor, como é que eu tenho essa bala? Como é que nós podemos mentir perante ao Senhor, que tem os olhos de fogo que vê tudo? Como é que nós poderemos chegar ao Senhor e dizer: Senhor,
eu fiz isso aqui, mas eu não queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Mas o Senhor conhece o nosso coração, e Ele vai dizer, não, você não diz isso querendo dizer aquilo, você disse isso querendo dizer isso. Então, se você não for julgado aqui, você vai ser julgado no posterior, é um problema. Então, Jesus diz basicamente que não podemos sair por aí apontando o dedo para as pessoas, principalmente se estivermos passando ou se estivermos fazendo algo igual ou pior do que essas pessoas estão fazendo. Presta atenção. Jesus está dizendo que você não pode julgar o outro, principalmente se você estiver fazendo algo igual ou pior do que aquela pessoa está fazendo. Não é que nós não podemos chamar atenção, não é que nós não podemos falar, mas nós não podemos falar se nós estivermos agindo de igual forma como essa pessoa está agindo. Então nós podemos julgar? Sim. Nós podemos falar? Sim. Qual que é o problema? Quando nós falamos e nós estamos agindo de igual forma ou de pior forma do que aquela pessoa está agindo. Porque se nós pegamos o não julgueis e colocar como um pecado, como que fica o juiz, por exemplo? Porque eu converso com vocês a relação da igreja, que tem que unir pessoas de vários lados de igual forma. E uma igreja bíblica tem que unir um juiz que vai julgar um réu no mesmo banco de igreja. E talvez na segunda-feira o juiz vai julgar aquele réu e condená-lo à prisão, mas o juiz é irmão daquele réu que está sentado no mesmo banco dele no domingo. Mas quando ele chegar no tribunal para julgar aquela pessoa, ele não vai julgar segundo as suas concepções. Ele não vai julgar segundo aquilo que ele pensa ou da forma que ele entende. Ele vai julgar segundo o reto juízo. Então, se você coloca o julgamento como um pecado, o juiz está num problema. Vamos um pouco mais profundo. Se nós colocarmos o julgamento como um problema, Salomão, no início do seu ministério, está num problema. Porque no início do seu ministério, a Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 3, que Salomão chegou a ter ele 2 mulheres. Que as 2 mulheres tinham, a mulher tinha um filho, e aí de repente, uma mulher rola em cima do filho e mata o filho, e aí sobrou um filho, né? Tinha 2 mulheres, 2 filhos. Aí uma rolou de noite, matou um filho, e sobrou um filho. Aí quando chega-se perante Salomão dizendo, o filho é meu, o outro diz, o filho é meu. A outra diz, não, ela está maluca, o filho é meu. Aí Salomão, com toda a sua sabedoria, vai julgar de quem é o filho. Aí Salomão diz, traz um facão lá que eu vou partir no meio. Aí fica metade de um filho para um, metade de um filho para outro. Aí a mãe de verdade diz, não, eu não quero um menino não, então dá para ela. Aí a outra diz, pode partir no meio. Salomão diz, dá o filho para aquela que mandou entregar o filho para outra, porque ela é a mãe verdadeira, porque nenhuma mãe permitiria que passasse o facão no meio de um filho. Salomão estaria num pecado, porque ele julgou aquela causa. Salomão estaria errado, porque ele julgou aquela causa. Porém, Salomão foi parcial, ou foi imparcial, melhor dizendo. Assim como um juiz deve ser imparcial. Então o cristão, o pastor, o líder pode julgar? Sim, mas ele deve julgar o caso ou o fato com imparcialidade, não baseado nos seus conceitos ou nos seus problemas pessoais, mas ele deve julgar com imparcialidade. Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, um problemão acontecendo em Corinto, irmão. Um filho deita com a mulher do pai, com a sua madrasta. Aí Paulo diz, pega ele e entrega ele a Satanás, para que ele seja salvo. Olha, então Paulo também estava errado. Porque ele mandou pegar um menino, excluir da igreja, entregar a Satanás e excluí-lo do corpo de membro, até que ele se arrependesse. Paulo estava julgando alguém que tinha deitado com a sua madrasta, mas ele não estava julgando segundo os seus próprios conceitos. Ele não estava julgando segundo a sua pessoalidade. Ele estava julgando com a justiça imparcial. Então, quando é que nós devemos evitar o julgamento? Quando nós estamos agindo de igual forma ou pior do que aquela pessoa. Quando é que nós podemos julgar alguém? Nós podemos julgar alguém quando nós temos a capacidade de exercer a imparcialidade e exercer a empatia por aquela pessoa. Então, o cristão pode julgar, e o julgar aqui eu não estou dizendo sobre apontar o dedo e falar mal, estou dizendo julgar sobre as causas e as situações. Ele pode julgar desde que haja imparcialidade e desde que haja empatia.
Em seguida, Jesus chama a atenção para aqueles que julgam, mas se comportam parecidos com aquele que está sendo julgado. Olha só o que diz o versículo 3. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave nos seus próprios olhos? Olha o que Jesus está dizendo. Você está reparando naquilo que é minúsculo no seu irmão e não está reparando naquilo que é gigantesco na sua frente. Você está reparando no erro do seu irmão que é pequeno, mas o seu erro que é gigantesco, você não consegue reparar. E com essa fala, Jesus nos diz duas coisas. Olha só, que nós devemos parar de reparar no erro do outro, sendo que nós erramos igual ou pior. E a segunda coisa que ele diz é que nós não devemos tentar ajudar o outro, sendo que quem precisa de ajuda somos nós. Ele está dizendo, você está reparando no erro do outro, mas olha a sua vida. Você está reparando no erro do outro, mas olha a forma que você está comportando. Você está tentando ajudar ao outro, dizendo, deixa eu tirar o cisco do seu olho, mas olha a trave que está no seu olho. Você está dizendo uma coisa para o seu irmão que você age de forma igual ou pior. Uma coisa é quando nós conversamos com alguém biblicamente e tentamos orientá-lo a parar de pecar e de se corromper. Outra coisa é quando nós apontamos o dedo e queremos acusar só por acusar. Uma coisa é quando eu digo, irmão, senta aqui, vamos conversar. Abra a Bíblia. Eu gosto de dizer isso para os irmãos. Quer provar que alguém está errado? Abra a Bíblia e diga, olha o que a Bíblia diz. Porque se a Bíblia não convencer o irmão, nós temos um problema com se ele é salvo ou não. Se eu abrir a Bíblia e eu não te convenci do seu pecado, o meu problema não é te convencer do pecado, é se você foi salvo ou não, porque com a Bíblia aberta, todo cristão deveria se render. Então eu posso chamar alguém e convencê-lo biblicamente de que ele está errado, mas eu não posso apontar o dedo por simplesmente apontar e dizer, você precisa mudar, sendo que eu ajo de igual forma aquela pessoa está agindo. Olha só o que Jesus diz no livro de Lucas, no capítulo 6, que é basicamente a mesma mensagem, escrita por outro escritor. O versículo 39 diz assim, Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível que um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Aí o que a gente vê, um tanto de gente cheio, corrompido, cheio de pecado, não conseguindo enxergar um palmo na sua frente por causa do pecado, mas querendo julgar o cisco no olho do irmão. Aí Jesus está dizendo, é impossível com que o cego guie outro cego e os dois não caem em um abismo. Não há possibilidade de nós tentarmos ajudar ao outro ou apontarmos o dedo para o outro se nós estivermos na mesma situação ou pior do que o outro. Preste atenção, existe uma frase antiga, não sei se acontece mais, mas eu ouvia isso muito antigamente, que é: faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo, o que eu faço. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Os pais falavam isso antigamente, né? Faço o que eu faço, mas não falo o que eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu falo. Mas isso é incoerente. Isso não se sustenta. Isso é impossível de ser sustentado, porque tem uma frase conhecida aí no meio dos coaches que é: uma grama de exemplo pesa muito mais do que uma tonelada de palavras. Então, o mínimo de comportamento certo pesa muito mais do que eu ficar falando na cabeça do outro. Aí Jesus está dizendo, você está falando e julgando o seu irmão, dizendo que ele não pode fazer. Você está falando e julgando o seu irmão, dizendo que ele está errado. Mas olha a trave na sua frente. Deixa eu abrir a sua vida perante os outros e vamos ver como você se comporta. Jesus está dizendo isso, você não pode olhar o pecado do outro, o erro do outro, sendo que o seu é muito maior. E após isso, Jesus vai dizer o que devemos fazer antes de tentarmos ajudar ao próximo. Assim, você não está com a trave no olho, você está tudo bem, você está caminhando para uma vida boa. Jesus vai dizer o que é que nós devemos fazer antes de julgar ao próximo. No versículo 5, olha só o que diz: hipócrita, olha o que Jesus diz: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho,
e então você verá claramente para tirar o cisto no olho do seu irmão. Mas o que Jesus estava acabando de dizer? Não pode julgar. O que ele acabou de fazer? Julgar. Dizendo, vocês são tudo hipócritas. E já é um julgamento, porque hipócrita é o quê? Hipócrita é, quando eu digo com uma pessoa, quando eu chamo alguém de hipócrita, eu estou dizendo, você fala uma coisa e faz outra. Jesus está dizendo para essas pessoas que elas são hipócritas, ou seja, tecendo o julgamento, dizendo, antes de vocês falarem do outro, vocês primeiro arranquem a trave do olho de vocês. E no original, o cisto quer dizer uma palha, uma pequena palha, que está no olho do irmão. E quando ele diz a trave, ele quer dizer um tronco que está em nosso olho. Ele está dizendo, você está reparando um cisto pequeno nos olhos do seu irmão, mas tem um tronco nos seus olhos, e você não está enxergando. Então, antes de você falar do seu irmão, antes de você não falar apontando, mas falar para ajudar o seu irmão, tire primeiro a trave, o tronco que está sobre os seus olhos. Quando você fizer isso, você terá a capacidade de auxiliar o seu irmão. Quando você tirar o tronco, ou o erro, ou o pecado que está à sua frente, você terá a capacidade de ajudar aquele que está errando ou pecando. Tirando isso, não fale de ninguém, não aponte ninguém, nem tente ajudar ninguém, porque você irá falhar miseravelmente. E aqui fica a pergunta que nós devemos refletir. No que estamos pecando e precisamos parar? No que estamos errando e precisamos parar de errar? E aqui é uma pergunta retórica, eu te faço a pergunta e você responde na sua mente. No que é que você está errando e você precisa parar de errar? No que é que você está pecando e você precisa parar de pecar? O ato de julgar ao outro diz mais sobre você do que o outro. O ato de você julgar o outro diz mais sobre quem você é do que o outro é. Porque quando alguém está correto na sua vida, ele não quer apontar o dedo para ninguém, mas ele quer ajudar ao outro de forma bíblica e de forma concisa, e não simplesmente sair apontando o dedo para todo mundo. E por fim, Jesus diz implicitamente a quem deve ser o julgamento. Então nós entendemos que nós podemos julgar segundo o reto juízo, mas a quem deve ser este julgamento? Versículo 6, olha aí. Não deem aos cães o que é santo, e nem joguem as pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os seus pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Jesus está dizendo assim, lê pausadamente para você entender, que você não pode jogar o que é o santo aos cães, porque se você jogar o que é santo aos cães, ele pode voltar, no final ele diz, estraçalhar vocês. E que você também não pode jogar pérolas aos porcos, porque esses porcos irão pisar nessas pérolas. E o que Jesus quer dizer com isso? Que mesmo que não tenhamos traves em nossos olhos, e estejamos prontos para tirar o cisto no olho do nosso irmão, em certas pessoas não vai adiantar. Mesmo que você esteja com uma vida piedosa, uma vida santificada, e mesmo que você esteja andando segundo a palavra de Deus, pronto para ajudar ao outro, em certas pessoas que a Bíblia chama de cães ou de porcos, não vai adiantar você falar nada. Ou seja, tentarmos alertarmos principalmente aos ímpios que eles estão em pecado, que eles estão pecando, é inútil. Então quando você sai apontando o dedo para o outro, dizendo, você está em pecado, você precisa mudar, você está errado, você precisa mudar, e a pessoa é ímpia, a pessoa ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, é perca de tempo. Por quê? Porque ela ainda não se arrependeu do pecado. E qual é o pecado? O pecado que Adão nos colocou. Quando Adão cai no jardim do Éden, ele coloca todo mundo no mesmo balaio. É o que Paulo diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, antes de conhecermos a Cristo, estávamos em pecado. Então quando você fala para um ímpio, fulano, você precisa parar de mentir, fulano, você precisa parar de prostituir, fulano, você precisa parar de adulterar, fulano, você precisa parar de roubar, você está dizendo para alguém que é ímpio, ele está no pecado original. Você está falando para cães e para porcos. Não vai haver nenhuma
nenhum retorno na sua palavra no simples ato de julgar alguém. Não vai haver retorno na tua palavra se você dizer para uma pessoa, sair apontando o dedo e dizer, você precisa sair disso aí. Mas a pessoa é ímpia. Você precisa parar com isso, mas a pessoa não conhece o nome de Jesus. Ela primeiro tem que conhecer quem Jesus é, para depois ela se arrepender do pecado, irmão. Ela primeiro precisa conhecer quem Cristo é, para depois dizer, sim, eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque agora eu sei que Cristo me libertou do pecado original. Então Jesus está dizendo, você não pode ficar falando com os ímpios e apontando o pecado, dizendo, mentiroso, dizendo, você está em prostituição, você está mentindo, você não pode fazer isso porque é ímpio. E o ímpio não consegue reconhecer a voz do nosso Senhor. Então, quem é que nós podemos julgar, se é que nós podemos usar essa palavra? Aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Quem é que nós podemos falar e chamar a atenção para tentar tirar o cisto, depois que tirarmos a trave dos nossos olhos? Os nossos irmãos em Cristo. Não adianta apontarmos o dedo para os de fora, sendo que os de dentro têm comportamentos iguais ou pior. Não adianta fazermos uma seleção dizendo, tudo pecador. Olharmos aí os eventos que acontecem em carnaval, né? Olhar no carnaval e dizer, ó, tudo pecador, vai tudo para o inferno. Sair no evento do carnaval e sair xingando todo mundo e dizendo, você vai para o inferno, você vai para o inferno, tá? As pessoas riem de fato e dizem, eu vou para o inferno mesmo, feliz. Por quê? Porque não reconheceram Jesus como Salvador. Então eles não estão nem aí. Saindo no meio da rua, no carnaval, nas festas que acontecem por aí, dizer, tá vendo, pecador? Você vai para o inferno. Você tem que parar de mentir, você tem que parar de... Não, ele tem que reconhecer a Jesus como o Senhor, primeiramente, para aí depois ele começar a mudar os comportamentos. Ele primeiro tem que conhecer Jesus, porque ele se arrepende daquilo que está fazendo. Aí a conversa é outra. Então a nossa conversa com o ímpio é, você precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. A nossa conversa com o cristão é, você precisa tirar a trave do olho e ir para aquele que não tem a trave no olho, olhar para aquele que tem o cisto e dizer, você precisa tirar o cisto do seu olho. Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque esses pecados vão acabar com a sua vida. Então nós devemos falar e ajudar e auxiliar os nossos irmãos em Cristo, porque eles precisam da nossa ajuda. Mas primeiro, arranque o tronco que está à sua frente, para depois observar o cisto que está no olho do seu irmão. Vamos para as aplicações práticas e o que podemos entender com esse texto. E a primeira aplicação que nós podemos entender é que nós devemos sempre praticar a autoanálise para ver o que temos que mudar em nós, primeiramente. O que Jesus está dizendo? Você precisa olhar no espelho e ver o que você precisa mudar em você, primeiramente, para depois você olhar o irmão e tentar ajudá-lo de alguma forma. Muitas pessoas amam falar dos outros. E eles falam assim, não, eu estou falando, mas é para ajudar. Eu estou falando, mas é para, assim, ó, eu estou falando, mas é para a gente orar, tá? Estou falando isso aqui, não é para a gente, não é só por falar não, é porque eu quero orar por essa pessoa, mas está falando mal dessa pessoa. Mas fala mal e não consegue viver uma vida piedosa. Fala que a pessoa está falando, o que ela está fazendo, o que ela está agindo, mas por outro lado ela não consegue agir de forma piedosa e não consegue agradar ao Senhor com suas ações. Aí fica a minha pergunta. Eu espero que você não esteja aqui, que não esteja ninguém aqui. Mas você que está falando mal do outro e fazendo igual ou pior, se essa pessoa mudar de concepção e dizer, eu estou errado mesmo, eu preciso mudar de concepção, será que ela consegue olhar para a sua vida e ter você como exemplo? Será que a pessoa pode olhar e dizer, tudo bem, eu estou errado, eu estou em pecado, eu preciso mudar a minha vida? Será que ela consegue olhar para você e ter você como exemplo? Aí você pode dizer, eu não sou exemplo de ninguém, ninguém deve me seguir, ninguém deve me copiar. O apóstolo Paulo pensava diferente. Olha só o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11. Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só o que Paulo está falando, traduzindo e tentando colocar no resumo. Jesus está distante demais para você acompanhar?
olha para mim, eu faço igualzinho a ele faz. Jesus está difícil demais para você ter algo palpável em seus olhos para você observar? É só olhar para mim. Então, se essa pessoa que você está julgando e dizendo, fulano tem que mudar nisso, fulano tem que mudar naquilo, se ela se arrepender, ela pode olhar para você e dizer, eu vou olhar para fulano de tal, porque ele vai me levar para mais próximo de Cristo. Essa é a reflexão que devemos fazer. A segunda coisa que nós devemos pensar é que nós devemos aconselhar as pessoas apenas em áreas que nós não somos tentados e nem caímos. A única forma de aconselhar alguém e dizer eu quero te ajudar é em uma área que você não é tentado o tempo todo ou cai nessa área o tempo todo. Nós estamos nos dias de hoje cheios de conselheiros de internet, né? As pessoas são conselheiras de internet, elas querem dar conselhos, e aí elas gravam vários conselhos para várias coisas da vida, várias etapas da vida, mas sequer se comportam da forma que ensinam, e isso é uma hipocrisia. Ensinar uma pessoa a viver aquilo que nós mesmos não conseguimos viver. Então, se você está sujeito a cair naquilo que está sendo tentado, para que você está tentando ajudar outra pessoa que está sendo tentada na mesma questão que você? Se aquilo te abala, para que é que você está, a não ser que assim, ó, irmãos, eu sou tentado nisso, estou quase caindo. Outro irmão diz, eu estou sendo tentado nisso, estou quase caindo. Vamos orar? Ou melhor, vamos buscar a ajuda de alguém que pode nos aconselhar nessa área, porque senão nós teremos problemas futuros. Porque quando a pessoa vem se conversar a você, e você se enche de santidade dizendo, eu posso. Eu posso falar, eu posso dizer, mas por dentro você sabe que você está vivendo os mesmos problemas. E há um problema muito sério, eu quero abrir essa aspas aqui, eu quero que você preste muita atenção. Nos dias de hoje nós vemos muito isso, nos trabalhos, principalmente, escolas e tal. Aí vem a mulher ou o homem cheio de problema no relacionamento, querendo conversar com outro homem casado sobre o relacionamento dela que está ruim. Ou o homem que é casado e chega no trabalho para conversar com a mulher do relacionamento que está ruim. Aí diz, não, eu converso porque ela é minha confidente irmã. Ah, porque está tão ruim. Ah, porque eu não sei como que vai ser. Ah, meu marido também fica lá, aquela barriga de todo tamanho no sofá. Não levanta para nada, não faz nada. Aí chega o cara no trabalho, na segunda-feira, reclamando de tudo, com a mulher, com outra mulher, ou com os amigos solteiros. Que aí eu refleti, quando eu trabalhava para outras pessoas, eu chegava no trabalho na segunda-feira, irmão, e na segunda-feira, trabalhar com peão é a melhor coisa, né? Da outra parte que se pode acontecer. Porque você chega lá casado e às vezes o final de semana não foi tão legal, e aí você chega lá na segunda-feira, está todo mundo conversando, e que eu saí, e que eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro, que eu fiz aquilo outro. Aí o cara chegou atormentado, cheio de problema na cabeça, o final de semana não foi legal, cheio de dívida para pagar, e aí ele vai desabafar ou com a mulher, ou com o amiguinho solteiro, que curtiu o final de semana inteiro. Aí ele vai dizer, nossa, aquela mulher lá em casa. Aí o amigo vai dizer, se você quiser. Ou a mulher vai dizer, uai. Tem um pastor que eu ouço bastante, sigo na internet, que ele diz, dos caras que chegam no trabalho e começam a falar mais manso, né, com as irmãzinhas do trabalho. Em casa o cara é o troglodita. Xinga, briga e blá, blá, blá. Aí chega no trabalho e o cara, e aí? Faz uma voz mais sexy, uma voz mais sedutora, dizendo, e aí, como é que está? Ei, Aí cheio de problema no relacionamento, ao invés de procurar alguém que vai ajudá-lo, vai procurar a amiga do trabalho ou o amigo do trabalho. O final você sabe. Portanto, não procure alguém que vai te colocar num problema maior do que você está. Quando as pessoas vêm conversar comigo, eu sempre digo, quando está num problema grande, eu digo, saia desse problema, porque o buraco pode ser mais fundo. Saia daí, porque esse buraco pode ser muito mais fundo. Então, só aconselhe alguém em uma área que você sabe que você não é tentado e você não pode cair.
Terceiro e último ponto para finalizarmos, é que nós não devemos gastar o nosso tempo tentando mudar o ímpio. Não gaste o seu tempo tentando mudar o ímpio. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E apontar o dedo dizendo, está vendo? Não muda nada. Apontar o dedo dizendo, seu pecador maldito. Aí a pessoa chega em você, a solução que nós temos, irmão, é pregar o Evangelho. Não é amaciando, não é jogando açúcar no Evangelho, mas a solução que nós temos é pregar o Evangelho dizendo, você precisa de Jesus. Mas falar sobre os pecados que ele está cometendo é perca de tempo. Nós devemos pegar o Evangelho de forma eficaz, mas apontar o dedo é perca de tempo. Devemos amar, devemos abraçar, devemos ensinar biblicamente e deixar com que o Espírito Santo faça o resto, que é convencer o coração daquele que está perdido. O Evangelho é autossuficiente. O Evangelho é autossuficiente. Você não precisa apontar o dedo e dizer, você precisa mudar, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Deixe com que o Espírito Santo faça a obra que tem que ser feita. Eu admiro alguns homens, alguns teólogos, né? Entre eles Augusto Nicodemos, Paul Washer, talvez um dos maiores teólogos vivos hoje. O Paul Washer, por exemplo, o filho dele é ateu, se declarou ateu há um tempo atrás. Aí você imagina, um dos maiores teólogos do mundo, vivos hoje, ter que deparar com um filho que é ateu. Augusto Nicodemos, em uma conferência de pastores há um tempo atrás, ele dizendo que chegou um tempo, depois que os filhos fizeram 18 anos, eles disseram, os dois filhos homens disseram, pai, nós estamos até aqui, fomos obedientes ao Senhor, fomos à igreja, mas agora nós não queremos ir mais à igreja. Nós queremos estudar, queremos viver nossa vida, não queremos mais contato com a igreja por enquanto. Aí ele dizendo que a esposa chorou copiosamente durante a noite toda, durante semanas, eles ficaram desesperados, pensando, gente, um dos maiores pregadores do Brasil, pensando, meus filhos, eu prego para pessoas e pessoas são convencidas pelo Espírito dos meus filhos. Aí o Augusto Nicodemos dá um conselho precioso para acalmar os nossos corações, que é, nós não temos acesso ao coração de pedra fechado dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos pais, mas nós temos acesso a um Deus que tem acesso a esses corações. Portanto, em relação ao ímpio, ore a Deus para que encontre o coração dessa pessoa. Meu pai é ímpio, minha mãe é ímpia, meu filho é ímpio, meus pais, meus maridos, minha esposa são ímpias. Ore a Deus para que o Espírito Santo possa alcançar o coração deles. A sua missão é, pregue o Evangelho, não aponte, não fique apontando os ímpios, mas ore a Deus para que Ele possa encontrar o coração desse perdido. Fique de pé no seu lugar. Se você é filho de Deus, você precisa entender essas verdades. E o julgamento não pode fazer parte da sua vida. O julgamento não pode fazer parte da sua vida. Ajude aqueles que você pode ajudar. Fale, converse biblicamente com quem você pode conversar. Mas aqueles que ainda não foram convencidos pelo Espírito, ore pelo coração deles. Porque o Espírito Santo de Deus pode convencê-los de tudo e de qualquer coisa. Feche os olhos. Deus, nós louvamos ao Teu nome, Pai, por Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor. E te pedimos, Pai, essa noite para que o Senhor possa trabalhar em nosso coração. E para que o Senhor possa, Pai, falar em nossas vidas, para que nós possamos caminhar segundo a Tua palavra, Pai. Que nós possamos orar por aqueles que não foram encontrados pelo Senhor. E aos nossos irmãos, Pai, que estão passando por dias difíceis, estão pecando contra o Senhor, nós possamos ter um coração piedoso e um coração, meu Deus, com empatia para ajudá-los conforme a Tua vontade, Pai. Que nós possamos crescer em comunhão, que nós possamos, Pai, aprender com o Senhor como sermos mansos, como, meu Deus, obedecer a Tua palavra e ganhar o coração do nosso irmão, Pai, para que ele não peque mais contra o Senhor e para que ele possa ser achado dia após dia pelo Senhor, Pai.
Obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. E ministre em nossos corações e nos dê graça para que nós possamos viver dia após dia, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus.